Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus. Desejo a todos vocês um dia lindo na presença do Senhor. Quero refletir com vocês uma palavra que está relatada no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Uma mensagem muito especial, aonde vai falar da batalha invisível. É isso mesmo. Será que eu falo para alguém aqui que está passando e enfrentando uma batalha invisível? Todos nós, na realidade, enfrentamos batalhas invisíveis. O que seria isso? Batalhas que são travadas no reino espiritual. Porque do invisível tudo se fez visível. E nós podemos observar que a origem do visível veio do invisível. Se você for lá para o livro de Gênesis, você vai observar ali, logo no começo, capítulo 1, aonde Deus começou a sua obra, né? E a palavra vai dizer ali que o Senhor, então, Ele falou e tudo se fez. Deus criou o céu, a terra e o mar. Mas tudo isso veio de um Deus invisível. Um Deus que você não via, mas tudo que Ele liberava, a palavra que Ele liberava e que Ele libera, acontecia e acontece. Então eu quero aqui refletir com vocês sobre uma palavra, uma história de alguém muito importante e que é um exemplo de guerreiro na Bíblia, um exemplo de coragem e lealdade também. Passou por algumas situações também como ser humano, porque nós somos seres humanos e muitas vezes nós erramos. Mas sobre esse assunto e sobre tudo que aconteceu na vida desse guerreiro, a gente observa que Deus era com ele. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Davi tinha algo muito importante e especial. Ele tinha atitude, ele tinha coragem. Sabe, queridos, a palavra do Senhor vai dizer nesse capítulo que o povo de Israel, vou resumir porque a história é grande, mas eu quero aqui falar sobre alguns tópicos dentro da história que me chamam a atenção e eu quero dividir com vocês. E essa palavra nos fala, a palavra de Deus nesse capítulo, em que existia um gigante. Esse gigante, ele era visível, mas ele estava vencendo o combate contra o povo de Israel com armas invisíveis. A Bíblia diz que ele descia um vale e por 40 dias os filisteus e o próprio gigante atormentavam a vida do povo de Deus, do exército de Deus, das famílias israelitas. E naquele tempo, o exército do rei Saul, que era o povo de Deus na época, eles então estavam ali também. E a Bíblia vai dizer que o gigante descia nesse vale e ele começava a desafiar o exército de Israel. E ele dizia assim: quem de vocês vai descer aqui para lutar comigo? Quem de vocês vai enfrentar? Porque se vocês vencerem, nós vamos ser seus escravos. Mas se nós vencermos e vocês perderem, nós é que vamos ditar as regras. Nós que vamos mandar em tudo, inclusive em vocês. Porque o desejo do inimigo sempre foi oprimir o povo de Deus. Sempre foi humilhar o povo de Deus. E derrotar, destruir. Porque o diabo ele só veio para isso. E olha que interessante, eu analisando e observando que Golias estava ganhando força sem mesmo ter entrado na batalha. Golias estava liberando palavras e dizia com aquela afronta, sabe? E ele dizia: quem que vai descer aqui? Vocês não são nada. O que vocês vão conseguir contra mim? Olha o meu tamanho. E ele descia, ele mostrava, ele fazia questão de levantar a sua lança, de mostrar o seu porte físico.
E todos os dias em que ele fazia isso, a palavra do Senhor diz que o exército de Israel ficava com medo, e até o próprio rei Saul teve medo, sentia medo. E então, com isso, Golias estava ganhando a guerra no grito. Golias estava mexendo com o psicológico do exército de Israel e do próprio rei Saul. Saul era ungido do Senhor, mas já tinha perdido a sua unção. E agora ali, naquela situação, o que estava acontecendo? O que tinha de bom para acontecer? Ele estava praticamente, aliás, perdendo a unção porque ele tinha desobedecido a Deus, o rei Saul. E ali naquele momento, então, Golias ganhava força, ganhava visibilidade. E todos os dias, por 40 dias, as famílias israelitas foram atormentadas. Golias fez muitas mães chorar. Golias fez muitos do soldado do exército de Deus desistir da batalha. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus levantou um homem. E esse homem, ele veio da linhagem de Jessé, filho de Jessé, Davi. Davi então foi até este Golias e enfrentou Golias. E ele disse para Golias: tu vem a mim com teu armamento e eu vou diante de ti em nome do Deus vivo. Hoje mesmo, Deus me dará a vitória sobre você. E você vai conhecer, se você não conhece, o grande Deus. Eles eram arrogantes, eles eram egoístas, era um povo que não temia Deus, ouvia falar de Deus, mas não queria compromisso com o Senhor. E naquele momento, então, Davi vence o gigante, porque ele percebe que o gigante estava vencendo no grito. O gigante estava mexendo com o psicológico daquele exército, com o psicológico do rei, mexendo na mente do rei através de palavras, de derrotas. Será que eu falo para alguém aqui que o inimigo tem tentado vencer você no grito através de uma pessoa que tem te aterrorizado, que tem te angustiado, que tem te humilhado? Eu não sei qual é o campo e qual é o vale que esse teu inimigo, esse gigante desce para atormentar a tua vida, para falar que você não é nada, para falar que você não vai conseguir. Entenda que ele ou ela, o teu inimigo, a tua inimiga, está tentando vencer você no grito, sem mesmo ter entrado nessa guerra. Davi, ele observou o campo de batalha. Ele ouviu o adversário gritando, falando, amedrontando. E ele disse: quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Porque Davi era ungido, Davi não tinha medo. Todo ungido não tem medo. Todo ungido vai para cima. E eu profetizo nesta manhã, você que é escolhido por Deus, ungida, ungido, não ter medo dessa pessoa aí que vem para te derrubar. Desse gigante que já tombou, mas que você precisa entender e vencê-lo também no campo invisível. Porque assim como Golias ia conseguir vencer o povo de Israel no grito, mexendo com o psicológico, quem sabe você ouviu de alguém que você não vai vencer a guerra, que você não é nada, que você não tem capacidade. Quantas pessoas hoje fazem questão de nos ferir e jamais voltar para pedir perdão? Porque o inimigo é assim, ele só vem para mexer, para derrotar, para te tirar a paz que Deus te deu. Mas não permita. Davi entrou na guerra, Davi entrou no campo do inimigo, mas entrou ungido, entrou com a presença do Deus vivo. Você nessa guerra, Deus já decretou a tua vitória. Tudo que o inimigo quer é te derrotar através da tua mente. Não permita, faça como Davi. Seja um guerreiro e vá em nome do Deus vivo. Deus te dará a vitória. Amém?
Deus é contigo.